Amém. Eu saúdo a amada igreja com a paz do Senhor Jesus. Amém. O tema de hoje é o poder das nossas escolhas. Todos os dias nós temos oportunidade de fazer escolhas. De acordo com a ciência, nós tomamos em média 35 mil decisões, pequenas decisões diariamente. Algumas dessas escolhas não vão interferir diretamente no nosso futuro. Escolhas como qual roupa eu vou vestir ou o que eu vou comer no café da manhã. Já outras escolhas são mais sérias e elas estão diretamente relacionadas com o nosso futuro e com quem a gente realmente é. O homem é formado de corpo físico, esse divinamente criado pelo Senhor, para o bom funcionamento. Cada pequena célula, cada órgão trabalhando o tempo todo para que possamos ser quem nós somos e ter aquilo que nós chamamos de saúde física. Para mim, o corpo humano é a máquina mais perfeita que existe, a máquina mais perfeita que já foi criada. O homem também é formado de espírito, e esse foi dado por Deus quando nos soprou o fôlego da vida. E também é formado de alma, onde habitam os nossos sentimentos, as nossas emoções, e é de lá que vem o nosso poder de escolher. E tudo isso forma o que fomos feitos à imagem e semelhança de Cristo. Nós devemos aprender, queridos, a ser responsáveis pelas nossas escolhas. Elas vão determinar se estamos bem alinhados ao propósito de Deus para nós ou se estamos perdidos, andando como forasteiros, sem identidade e sem rumo. É preciso entender que, ainda que não façamos nenhuma escolha, ainda assim estamos escolhendo. Veja, se você não escolhe, existe alguém que está escolhendo por você. Nossas escolhas, elas são baseadas na nossa criação, na nossa cultura, nas nossas crenças, estão diretamente ligadas naquilo que alimentamos a nossa mente e o nosso corpo. Vocês estão comigo? Amém. O que você tem escutado? O que você tem assistido? Tudo isso vai criando insights na sua mente. E isso faz com que você tome as suas decisões, com que você escolha para onde você vai, o que você vai fazer e quem você quer ser. Amém? Quando crianças, nós já temos a capacidade de entender o que é certo e o que é errado. Mas não somos capazes de fazer escolhas concretas que nos elevam de nível. Finalmente, quando nos tornamos adultos, é esperado que tenhamos maturidade suficiente para fazer as nossas próprias escolhas e tomar as nossas próprias decisões. Em meio às muitas atividades diárias, dificilmente paramos para refletir ou para ouvir a voz de Deus. E isso impede que você veja com clareza as promessas que Ele tem para a sua vida. Nós vamos aqui viajar um pouquinho pela Bíblia. E eu vou dar 3 exemplos sobre pessoas na Bíblia que fizeram escolhas e tiveram que sofrer as consequências das suas escolhas. Porque não tenha dúvidas, toda escolha tem a sua consequência. Deus conhece e sonda o mais profundo dos nossos corações. Só Ele sabe das nossas verdadeiras intenções. Amém? Eu quero que vocês abram a Bíblia agora em Lucas, capítulo 10. Nós vamos ler do versículo 38 ao 42. Amém? E aconteceu que, indo eles de caminho, entrou Jesus numa aldeia, e certa mulher, por nome Marta, o recebeu em sua casa. E tinha esta uma irmã chamada Maria, a qual, assentando-se também aos pés de Jesus, ouvia a sua palavra. Marta, porém, andava distraída em muitos serviços, e aproximando-se disse: Senhor, não se te dá de mim que minha irmã me deixe servir só? Não te incomodas que minha irmã me deixe servir sozinha? Disse ela. Peça que ela me ajude. Marta virou para Jesus e falou: peça que Maria me ajude. Eu estou muito sobrecarregada. E respondendo Jesus, disse: Marta, Marta, estás ansiosa e preocupada com muitas coisas, mas uma só é necessária. E Maria escolheu a boa parte, a qual não lhe será tirada. Amém? Feche seus olhos.
Pai, essa é a Tua palavra, nós te agradecemos, pedimos que o Senhor possa falar conosco esta noite, pedimos que o Senhor possa formar um marco em nossas vidas, que nós possamos mudar a nossa forma de ver as coisas, mudar a nossa forma de nos alimentar, Senhor, alimentar a nossa mente, o nosso corpo, para que possamos tomar as decisões de acordo com o Teu propósito, com a Tua vontade para as nossas vidas. Em nome de Jesus, abre os corações dos Teus filhos, abre o coração da Tua igreja para receber da Tua palavra e mais de Ti. Amém? Essa história narra um momento em que Jesus andava com seus discípulos na cidade pregando a palavra. E quando ele passava por uma pequena cidade chamada Betânia, onde moravam os irmãos Marta, Maria e Lázaro, Marta então chama Jesus para se hospedar na casa dela. Jesus, ele era amigo dessa família. Todas as vezes que essa família é citada na Bíblia, todas as vezes que ele passava pela cidade de Betânia, ele se hospedava na casa desses irmãos. Diante dessa leitura, vamos falar um pouco sobre a escolha de Marta. A Bíblia relata que ela andava distraída em muitos serviços. E que ela se aproximou de Jesus e disse: Senhor, o Senhor não está vendo? Maria está aí aos teus pés, mas eu estou ali na cozinha, sozinha. Eu imagino que essa mulher realmente estava muito sobrecarregada. Ela escolheu os afazeres de casa e ela se preocupou. Quando ela abrigava Jesus na sua casa, não era só Jesus, era Jesus e mais 12 discípulos. Imagine, mulheres, servir 13 pessoas, mais as pessoas que você tem dentro de casa, não é uma tarefa fácil, né? Hoje em dia está um pouquinho mais fácil. Temos outras facilidades aí, mas imagina para essa mulher como foi difícil. Porém, ela escolheu ficar ansiosa e preocupada com muitas coisas. Então, ela estava muito equivocada por se incomodar com o posicionamento de sua irmã. E ela teve que ser advertida pelo próprio Jesus. E ele disse a ela: Marta, Marta. Ele falou o nome dela por 2 vezes. Marta, Marta. Andas ansiosa e preocupada com muitas coisas, mas uma só lhe é necessária. Jesus mostra aqui que conhece o coração de Marta. Eu acredito que tanto Marta quanto Maria tinham a intenção de agradar a Jesus. As duas eram próximas dele. Porém, naquele momento, Jesus precisava chamar a atenção para a posição de cada uma delas. Vocês entendem? Estar aos pés de Jesus era a melhor escolha. Então, Maria, por sua vez, é descrita na Bíblia com essa posição de honra. Ela escolheu estar aos pés de Jesus, ela escolheu ouvir as doces palavras que saíam da boca de Jesus. Ela escolheu ouvir o Evangelho. Ela honra a presença do Mestre e quer aprender dele. E ele falou para Marta: e Maria escolheu a melhor parte, a qual não lhe será tirada. É uma escolha de Maria estar aos pés de Jesus. Ela tem um coração sedento e ensinável. Entendam, queridos, o muito trabalhar, as preocupações da vida geram grandes ansiedades nos nossos corações. E quando nós percebemos, já esquecemos que verdadeiramente devemos apresentar tudo aos pés de Jesus. E clamar para que Ele traga a provisão. Para que Ele traga as respostas, para que Ele alinhe no propósito de vida que Ele tem para nós. Somente Ele pode fazer isso. Durante a nossa vida, nós traçamos muitas metas, criamos muitos objetivos, a maioria deles terrenos. Mas essa não é a melhor parte. Lá em Mateus, vocês não precisam abrir, tá? Eu vou citar algumas passagens, se quem quiser anotar. Lá em Mateus 6, do 31 ao 34, diz assim: não andeis, pois, ansiosos, dizendo, que comeremos, ou que beberemos, ou com que nos vestiremos? Porque todas essas coisas os gentios procuram. De certo, vosso Pai Celestial bem sabe que necessitais de todas essas coisas. Mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas as coisas vos serão acrescentadas. Amém? E segue dizendo, não vos inquieteis pelo dia de amanhã, porque o dia de amanhã cuidará de si mesmo. Basta a cada dia o seu mal. Não andeis ansiosos, queridos. Nós temos um Deus que Ele cuida de tudo, Ele cuida dos mínimos detalhes.
Ele não falha. Por mais que nós estejamos passando por situações difíceis, por tempestades, Ele não nos deixa só. Ele não nos deixa sem o socorro. Ele não nos deixa sem a provisão. Não deveríamos nos preocupar. Então, fica aqui uma reflexão. Quanto tempo você dedica com o seu relacionamento com Deus? Ao seu relacionamento com Deus? Saiba que Deus está mais interessado no seu coração do que no seu serviço. Isso não significa que nós não devemos nos dedicar ao trabalho na vida cristã. A igreja precisa de muitos trabalhadores. Também não significa que você não deve se dedicar ao seu ofício, ao seu trabalho, à sua profissão. Mas que você tem que se atentar a priorizar, estar sempre alimentando o seu relacionamento com Deus. Ele quem vai te direcionar e Ele quem vai te posicionar no lugar certo. Nossa intimidade com Ele é mais importante. Vire para o seu irmão agora e diga: Deus está mais interessado no seu coração do que no seu trabalho. Amém. Gravem isso no coração de vocês. Ele está mais interessado na sua atenção, no que você tem para compartilhar com Ele, na sua adoração, na sua busca, na sua intensidade, do que no seu trabalho propriamente dito. Não permita, queridos, que o trabalho intenso, as muitas preocupações, a inquietude, tire o foco de estar aos pés de Jesus. Não deixe que nada e nem ninguém tire de você a capacidade de se relacionar e escutar a Deus. Não negocie seu devocional com Deus. É um encontro que Ele ama ter com você. Ele espera por esse momento todos os dias. E você também se sente alimentado. E você também se sente que você está dentro do seu propósito de vida. E quando é que estamos aos pés de Jesus, queridos? Todas as vezes que você dobra os seus joelhos, você está aos pés de Jesus. Todas as vezes que você abre a sua Bíblia para aprender mais dele, você está aos pés de Jesus. Todas as vezes que, mesmo entristecido ou abalado por situações do cotidiano, no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo. Você escolhe chorar aos pés de Jesus. Entende que Ele tem o remédio, Ele tem as respostas, e Ele tem a paz que excede todo entendimento. Lá em Filipenses 4, dos versículos 6 ao 7, diz assim: não andeis ansiosos por coisa alguma. Antes, as vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus pela oração e súplica, com ação de graças. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará os vossos corações e os vossos pensamentos. Sabe, queridos, quando a gente passa por aquelas situações assim que não tem saída, você se sente preso, você olha para um lado e para o outro e parece que não tem saída. E aí você fica ansioso. Torne as suas petições conhecidas por Deus com súplicas e orações. E Ele vai te trazer, mesmo em meio às lutas, Ele vai te trazer uma paz, que você vai entender o que é essa paz que excede todo entendimento. Ela está acima das lutas, acima das tribulações. É Deus nos falando que Ele está colocando tudo em seu devido lugar, Ele está organizando a sua vida. Não cometamos o mesmo erro de Marta, que se incomodou com a escolha de sua irmã Maria. Marta quis tirar Maria da presença de Jesus, para que ela ajudasse a cozinhar. Isso parece absurdo para vocês? Não atrapalhe o tempo do seu irmão, que o seu irmão está tendo com Deus. Não atrapalhe o devocional de ninguém para que venha te ajudar nos afazeres por estar se sentindo apenas sobrecarregado. Ah, minha esposa está no quarto orando, mas eu estou aqui precisando que ela resolva essa questão para mim. Não. Não tire o teu irmão da presença de Deus. Não quebre esse momento que o seu irmão está tendo com Deus. Todas as vezes que nós temos essas pequenas atitudes, nós estamos agindo como Marta. E estamos escolhendo tirar os nossos irmãos da presença de Deus. Em segundo lugar,
Lá em Gênesis 4, narra sobre o nascimento de Caim e Abel. E fala sobre as escolhas das ofertas de Caim e Abel. A Bíblia diz que Caim era lavrador, em algumas traduções ele era agricultor, lavrador da terra, e que ele trouxe do fruto da terra uma oferta ao Senhor. Abel, por sua vez, ele era pastor de ovelhas, e trouxe dos primogênitos das suas ovelhas e das gorduras dos seus animais. Abel trouxe do seu melhor. O Senhor então se atentou para Abel e para a sua oferta, mas para Caim e para a sua oferta não se atentou. A Bíblia diz que Caim se irou fortemente, queridos, e descaiu-lhe o semblante. O Senhor diz para Caim: se bem fizerdes, não é certo que serás aceito? E no decorrer deste capítulo 4 de Gênesis, Deus dá várias oportunidades para que Caim possa acertar e reforça: e se não fizerdes bem, o pecado jaz à porta, e sobre ti será o seu desejo, mas sobre ele deves dominar. Deus é um Deus amoroso, Deus é um Deus bondoso, Ele te mostra onde você está errando, e Ele te mostra onde você pode cair. Mas Ele te dá a escolha do que fazer com o que você está sentindo, do que fazer com o que está em tuas mãos. Ele não escolhe por você. Ele é tão bondoso, Ele é tão amoroso, que Ele permite que você faça suas próprias escolhas. Caim tinha a escolha sobre o que ele deveria fazer com esse sentimento de raiva e descontentamento. Porém, ele escolheu o pecado. Ele escolheu matar o seu irmão. Então, Caim mata Abel. Após matar Abel, o seu irmão, Deus continua dando chances para ele. E ele segue escolhendo pecar, ele segue escolhendo mentir. Quando o Senhor vem a Caim e pergunta: Caim, onde está Abel, o teu irmão? O sangue dele clama a mim desde a terra. E Caim vira para Jesus, para Deus, e fala: acaso sou eu o guardador do meu irmão? Eu não sei onde ele está. E ele mente, queridos. Embora Deus tenha mostrado todas essas oportunidades para ele, ele não se arrepende do seu grande pecado. E ele se vê tomado pelo sentimento de culpa, querendo ser ainda o seu próprio juiz. Ele diz assim: é maior a minha maldade que a que possa ser perdoada, e qualquer que me achar, me matará. Queridos, nesse momento, Deus já tinha dado tantas oportunidades para Caim. É o primeiro homicídio relatado na Bíblia. E mesmo assim, Deus deu várias oportunidades para que Caim se arrependesse e tivesse uma posição de acerto. Então, a consequência das escolhas de Caim precisavam vir sobre a vida dele. Ele, então, é amaldiçoado. O Senhor, porém, lhe disse: qualquer que matar a Caim 7 vezes será castigado. Ele põe um sinal em Caim para que todos saibam. E aqui eu vejo, queridos, Deus mostrando para Caim que ele é Deus. E é Ele quem julga. É Ele quem dá a palavra final. Caim, com seu sentimento de culpa, disse assim: não posso ser perdoado, o que eu fiz não tem perdão para mim. Não existe perdão para mim. Eu preciso andar, vagar por aí, e o primeiro que me achar vai me matar. Eu vou andar como forasteiro, como alguém que não tem a bênção de Deus. E aí Deus fala para ele que ninguém vai matar ele, que se matar 7 vezes será castigado. E ele dá a palavra final sobre a atitude de Caim. Queridos, Deus conhece os nossos corações, Ele sabe das nossas intenções. Lá em Jeremias, capítulo 17, versículo 10, diz assim: eu, Senhor, esquadrinho o coração e provo as entranhas. E isso para dar a cada um segundo os seus caminhos e segundo o fruto das suas ações. É Deus quem conhece os nossos corações. Só Ele que pode dar as verdadeiras recompensas que nós merecemos de acordo com as nossas escolhas.
Ele nos recompensa segundo o fruto das nossas ações. Em Romanos 8, 27, diz assim: e aquele que examina os corações sabe qual é a intenção do Espírito, e é ele que, segundo Deus, intercede pelos santos. Deus é um Deus justo, queridos. Ele nos dá diversas oportunidades de escolher melhor. Você está escolhendo errado, querido. Filho, filha, você está escolhendo errado. E Ele traz direção. Se você escolher agir pelo Espírito, o Espírito vai te trazer vida e paz. Porém, se você escolher viver pela carne, pela vontade da tua carne, isso trará morte. Ele nos alerta, nos mostra onde nós podemos cair e nos dá a chance de agir diferente daquilo que está nas nossas emoções, nos nossos sentimentos. Irai-vos, mas não pequeis. A palavra de Deus diz que a vontade dele é boa, perfeita e agradável. Ora para que ele esteja sempre cumprindo a vontade dele na sua vida. As consequências das escolhas de Caim por ter procedido como ele procedeu foi carregar eternamente a culpa do seu ato. Lá em 1 Samuel, capítulo 15, versículo 22, na parte B, diz assim: eis que obedecer é melhor do que sacrificar. Queridos, de nada vale um sacrifício que você faça, se o seu coração não estiver aqui, não estiver nessa oferta, se não for o seu melhor. O pastor iniciou o culto falando: você está alegre de estar aqui? É por amor ou é por obrigação? É uma escolha sua, queridos. Mas escolha obedecer. E se você for trazer sacrifício, fazer algum sacrifício que seja de coração, porque Deus, Ele sonda o seu coração. Ao homem não é revelado os sentimentos uns dos outros, as intenções uns dos outros, mas de Deus a gente não esconde nada. Amém? Em terceiro lugar, se vocês quiserem anotar, está lá em Gênesis, do 25 ao 20, Gênesis 25, Gênesis 25, do 29 ao 34. Essa história narra sobre o nascimento dos irmãos Esaú e Jacó. Eram filhos de Isaac e Rebeca. A Bíblia relata que Rebeca era estéril e que Isaac orou insistentemente ao Senhor por sua mulher. E aí ela concebeu. Esaú e Jacó eram gêmeos fraternos, ou seja, suas características físicas eram diferentes. Esaú, o primogênito, nasceu ruivo e todo vestido de pelo. Assim está descrito na Bíblia, tá, queridos? E Jacó, a Bíblia relata que Jacó nasceu agarrado ao calcanhar de Esaú. Então eles cresceram. E Esaú era perito em caça. Era um homem do campo. E a Bíblia relata que amava Isaac, o pai deles, amava a Esaú, porque ele se agradava da caça. A caça era do seu gosto. E Jacó era um homem simples. Ele habitava nas tendas, passava a maior parte do tempo com sua mãe, nos afazeres de casa. Era pacífico e era o favorito de Rebeca. Certo dia, após trabalhar muito e não ter obtido sucesso em sua caça, Esaú vinha muito cansado do campo. E a Bíblia relata que Jacó tinha cozinhado um guisado. Então Esaú pede a Jacó que o deixe comer um pouco daquele guisado. E era um guisado vermelho, acredito eu que seja bom aos olhos, né? Para quem vem com fome, trabalhou o dia todo no campo, um trabalho pesado. Então, era tudo o que ele queria naquele momento. Tudo o que Esaú queria era comer um pouco daquele guisado. Porém, Jacó disse a Esaú: você pode comer do guisado que eu fiz. Em troca, você terá que me vender a sua primogenitura. A bênção da primogenitura
era a bênção que era passada do pai para o primeiro filho, quando ele estivesse próximo da morte, quando ele estivesse próximo de morrer. Para que o primogênito assumisse o lugar de responsabilidade no conselho, na administração dos bens, dos servos e das servas. Era uma grande honra receber a bênção da primogenitura. Por direito, essa bênção era de Esaú. Ele nasceu primeiro, eles eram gêmeos, mas ele nasceu primeiro. E nesse momento, Jacó faz essa proposta para Esaú, para que em troca de um prato de guisado, ele dê esse direito a Jacó. Queridos, era uma escolha muito importante que Esaú deveria fazer naquele momento. E Esaú responde, a Bíblia relata que Esaú diz assim: eis que estou a ponto de morrer. Para que me servirá a minha primogenitura? Dá-me de comer desse guisado. E a Bíblia relata que Esaú desprezou a sua primogenitura. Ele escolheu não dar valor à promessa que Deus tinha para a vida dele. Ele foi imediatista. Só pensou no que ele estava precisando naquele momento. Não pensou na bênção que lhe seria dada no futuro. Quantos aqui conhecem pessoas que são imediatistas? Tem muitas, queridos. Nós, por muitas vezes, somos imediatistas. Nós temos um projeto, temos um plano final, temos um alvo, temos um objetivo. Porém, no meio de um desespero, no meio da precisão, você tenta resolver da sua forma, dar o seu jeito. A Bíblia relata no capítulo 27 de Gênesis que Isaac havia envelhecido e que ele tinha ficado cego. E nesse momento, sentindo que a sua morte estava próxima, ele chamou a Esaú, seu filho mais velho, e disse: meu filho, eis que agora já estou velho e não sei o dia da minha morte. Vai lá, pegue as suas armas, tome uma caça e prepare para mim um guisado saboroso, assim como eu gosto, para que eu coma e para que a minha alma te abençoe antes que eu morra. E nesse momento que Isaac conversava com Esaú, Rebeca escutava tudo. E quando Esaú foi para o campo, Rebeca então manda Jacó ir até o rebanho deles não precisava caçar, pegar 2 cabritos para que ela preparasse um guisado saboroso, o guisado que Isaac estava pedindo para Esaú, e para que Jacó fosse abençoado no lugar de Esaú. Jacó disse a Rebeca: mas o meu irmão é peludo, e eu sou o homem de pele lisa, não tenho pelos. E eu vou ser conhecido como enganador. Quando Isaac, o meu pai, vier palpar, ele saberá que não é Esaú, mas que se trata de mim. E temeu que, ao invés de receber a bênção, pudesse receber maldição da parte de seu pai. Rebeca então veste Jacó com as vestes de Esaú e cobre a sua pele com os pelos dos cabritos que ela havia preparado o guisado. Vocês estão entendendo, queridos? Jacó então leva esse guisado preparado pela sua mãe, Rebeca. E Isaac pergunta: quem é? E ele diz: Esaú, teu filho. E aí Isaac pergunta: como você conseguiu caçar, matar, preparar o cozido e trazer até mim tão rapidamente? E Jacó, se passando por Esaú, diz a seu pai que foi o Deus dele que fez com que a caça viesse ao seu encontro. Ele diz: é porque o Senhor teu Deus a mandou ao meu encontro. Jacó mente mais uma vez nesse momento. Isaac fica confuso e pede para que ele se aproxime, para que ele pudesse apalpar e para que ele pudesse saber de quem realmente se tratava. Qual dos filhos se tratava?
ao papá Jacó, ele disse: a voz é de Jacó, mas a pele é de Esaú. E o cheiro também era de Esaú, porque ele estava vestido com as vestes de Esaú. Era um cheiro de campo, um cheiro de uma pessoa que trabalhava no campo. Então, confundiu ao seu pai Isaque. A Bíblia diz que quando Esaú chega com o seu guisado, logo após Jacó ter saído e ter recebido a bênção em seu lugar, ele bradou com grande e muito amargo brado. E disse: abençoa-me também a mim, meu pai. Ele estava sofrendo as consequências das suas escolhas. Ele agora passaria a servir o seu irmão mais novo, porquanto havia vendido a sua primogenitura a ele. A bênção que Deus tinha para a sua vida, ele vendeu por um prato de guisado. A Bíblia relata que Esaú passou a odiar Jacó pelo que ele tinha feito e jurou que quando Isaque morresse, ele mataria Jacó. Ele continuava, queridos, sendo movido pelos sentimentos, pelas emoções dele. Porém, a Bíblia também relata que Isaque abençoou a Esaú, mas colocou por servo do seu irmão mais novo. Jacó também sofreu as consequências das suas escolhas. Assim que Rebeca soube que Esaú poderia fazer o que Esaú queria fazer com Jacó, assim que Isaque morresse, ela mandou que ele fugisse e passasse um tempo nas terras de seu irmão, na terra do irmão de Rebeca, chamado Labão, até que passasse a ira de Esaú. E ele teve que se afastar de sua família. Foi uma escolha dos dois, queridos. Um, movido pela emoção, mais temperamental, acredito eu, vendeu a sua maior bênção, a maior bênção que Deus tinha sobre a vida dele, vendeu o direito da sua primogenitura por um prato de comida, por nada. E o outro enganava. E tinha essas atitudes erradas. E também sofreu as consequências. Foram homens muito abençoados pelas promessas que Deus tinha das suas gerações. Mas eles precisaram sofrer as consequências das escolhas, das decisões que eles tomaram. Amém? Não permita que os seus sentimentos ruins afetem suas escolhas. Queridos, quando a Bíblia se refere a coração, não está se referindo ao nosso músculo cardíaco, mas sim à nossa alma, lugar onde nós guardamos as nossas emoções, onde nós armazenamos os nossos sentimentos pelas pessoas que estão no nosso círculo, mais próximos da gente. E a Bíblia diz que o nosso coração é enganoso e que somente Ele conhece o nosso coração e pode nos dar a medida que merecemos. Queridos, precisamos fazer diversas pausas nas nossas vidas e pensar a que lugar as minhas escolhas estão me levando. Para onde eu estou indo com essas escolhas? O que nós vamos decidir ser hoje? Nós vamos escolher estar aos pés de Jesus como Maria escolheu? Derramar-nos na presença dEle com a intenção de aprender mais dEle? Ou vamos preferir com a força do nosso braço, com o nosso intelecto, com aquilo que nós acreditamos que podemos fazer sozinhos? Quais têm sido as prioridades na sua vida? O que te leva a tomar suas escolhas? O que te leva a tomar suas decisões? São suas emoções? São seus sentimentos? São as precisões terrenas? São as muitas preocupações? É o seu trabalho excessivo? Isso tira, sim, a gente da presença de Deus. Isso tira a nossa dependência de Deus. Lá em Jeremias, capítulo 17, do 7 ao 8, diz assim: Bendito o homem que confia no Senhor e cuja confiança é o Senhor,
Porque será como a árvore plantada junto às águas, que estende as suas raízes para o ribeiro e não receia quando vem o calor, mas a sua folha fica verde, e no ano de sequidão não se preocupa, nem deixa de dar frutos. Jeremias 17, 7-8. Em quem estamos confiando? Maldito o homem que confia no homem. E bendito o homem que confia no Senhor. Não importa as circunstâncias, não importa se estamos passando por momentos de dificuldade, como passamos, né, pandemia e outras coisas mais. Se a nossa confiança estiver no Senhor, nós iremos prevalecer fortes, iremos prevalecer firmes, iremos prevalecer fazendo as escolhas certas, escolhendo sempre a melhor parte. Clamemos a Deus por respostas antes de tomar decisões. Nossa, eu estou agoniado aqui com alguma coisa da minha vida, eu não sei o que fazer, se eu vou para lá ou se eu vou para cá. Clame ao Senhor e Ele vai te dar a resposta. Pense sobre o que Ele quer que você faça, para que você não perca o foco da sua promessa. Queridos, tem muitas interferências, muitas interferências. O mundo traz várias opções de estilo de vida para você, mas o estilo de vida daqueles que amam a Deus, daqueles que buscam o Senhor, deve ser diferente, queridos. Nós temos que nos preparar, nós temos que fazer uma autoanálise, descobrir aonde caímos e refazer todo o processo, e refazer todo o projeto. Consertar aquilo que estiver errado. Trazer luz àquilo que tem escuridão. Tem coisas, queridos, que nós escondemos dentro de uma caixinha. E temos dificuldade de pedir, de colocar, apresentar diante de Deus e também diante dos nossos irmãos. De quantas coisas nós não somos curados, muitas vezes, se a gente abrir o nosso coração e falar, poxa, eu estou passando por isso, você pode me ajudar, você pode orar comigo? É uma escolha, queridos. Escolher viver pelo Espírito, que traz vida, ou pela carne, que traz morte. Nossas escolhas têm poder. E muitas vezes você pode pensar assim, ou conhecer alguém que pensa assim. Mas são minhas decisões, são minhas escolhas. Se alguém que tiver que sofrer as consequências de tudo isso, vai ser só eu. Não, queridas. Com quem você convive, com quem você mora, você é filho de alguém, você é irmão de alguém, você é pai e mãe de alguém. As suas escolhas também interferem nas pessoas que você ama. Você pode promover um ambiente de paz dentro da sua casa ou um ambiente de guerra. Você pode escolher servir a Jesus, apresentar diante de Jesus todas as suas dores, todas as suas ansiedades e dizer, Deus, eu quero ser a noiva adornada. Eu quero estar preparada quando o Senhor voltar. E para que nós sejamos preparados, nós precisamos fazer pequenas pausas todos os dias. Todos os dias. E nos perguntar, Deus está se agradando dessa minha atitude? Eu estou feliz agindo assim? Eu estou no centro da vontade de Deus? Suas escolhas vão reverberar na sua família, reverberar no seu trabalho, sua forma de agir, sua forma de falar. E tudo isso vem daquilo que você se alimenta. Hoje em dia, celular, televisão,
tantas influências externas que vão fazendo lavagens mentais, vão trazendo, construindo pensamentos na nossa mente, na nossa vida, que muitas vezes, se nós estivéssemos pensando com clareza, se nós estivéssemos deixando que Jesus traga clareza às nossas vidas, nós não permitiríamos, queridos. Não permitiríamos certas influências. Não escolheríamos as coisas erradas. Escolheríamos sempre a melhor parte. Se alimente daquilo que te traz esperança. A Bíblia diz, eu quero trazer à memória aquilo que me dá esperança. Se quando você passa por uma situação difícil, você se curva e você fica vivendo e revivendo aquilo, você está escolhendo esmorecer diante da sua luta. Porém, se você se prostrar diante de Deus, se você chorar aos pés de Jesus, Ele vai trazer o alívio dentro de você. E, ao mesmo tempo, você vai ter clareza para saber o que fazer. Você não vai mais se sentir perdido. Ele vai te dar a direção. Tenha responsabilidade nas suas escolhas. A Bíblia relata no Evangelho de Marcos que quando Jesus saía da cidade de Jericó, pregando com seus discípulos e grande multidão estava acompanhando, ali havia um cego chamado Bartimeu. E a Bíblia relata que ele estava assentado, como que nas ruas, e que ele mendigava. E ele escutou a multidão e aí ele descobriu que quem estava passando por ali era Jesus de Nazaré. E ele precisava de um milagre. Ele acreditava que Jesus podia curar ele da cegueira. Ele escolheu agir com fé. E ele gritou, Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Porém, aquela multidão atrapalhava e pedia para que ele ficasse calado. Não, fica quieto. É um mendigo, fica quieto. Porém, ele não desistiu, mas ele perseverou e continuou gritando, Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Então, Jesus escutou a voz daquele cego, chamado Bartimeu, e mandou que o trouxessem para próximo dele, para perto dele. Então trouxeram Bartimeu, e Jesus então pergunta para ele, o que queres que eu te faça? O que queres que eu te faça? E ele diz, com muita fé em seu coração, Mestre, que eu veja. E Jesus, com muito poder, com muita unção, disse, a tua fé te salvou. A tua fé te curou. E ele então passou a ver imediatamente. E seguiu a Jesus com a multidão e seus discípulos. O que é difícil na sua vida, queridos? O que está impossível de se resolver, impossível de se trazer solução? Somente Deus pode dizer se é sim ou não. Se é morte ou se é vida. Se é certo ou se é errado. Somente Ele pode direcionar a sua vida da forma certa. Que nós possamos nessa noite, queridos, ter um coração ensinável, ter um coração sedento como o coração de Maria. Que nós possamos estar aos pés de Jesus e ter prazer em estar aos pés de Jesus. Que Ele traga vitória para cada área da sua vida. Que nada falte na sua vida para que você seja plenamente feliz. A Bíblia diz que mais vale um dia nos átrios do Senhor do que 1000 dias em qualquer outro lugar.
Essa é a maior verdade, queridos. Quando nos prostramos, quando colocamos as nossas vidas diante de Jesus, diante de Deus, quando você realmente sente, vive e agradece a Ele pelo Espírito dEle habitar dentro de você, aí você entende, mais vale um dia no centro do querer de Deus, no centro da vontade de Deus, do que 1000 em qualquer outro lugar, amém? Feche seus olhos, curve sua cabeça, nós vamos orar. Querido Deus, obrigada, Pai, pela Tua palavra, obrigada por esse momento, Jesus. Obrigada, Senhor, porque o Senhor é um Deus bondoso que nos dá oportunidades, que nos dá as direções, que nos dá o direito de escolher. Não somos aprisionados. Nós estamos diante de Ti, Senhor, pedindo que o Senhor venha sobre as nossas vidas, trazer clareza para as nossas escolhas, para as nossas emoções. Que seja o Senhor quem esteja movendo as nossas vidas e não os nossos sentimentos. Deixai hoje no altar toda e qualquer ansiedade, toda e qualquer preocupação. Somente o Senhor pode curar as nossas vidas e pode fazer com que nós vivamos verdadeiramente o propósito dEle, a promessa dEle para as nossas vidas. Não iremos vender a nossa promessa por nada. Não iremos nos entregar às coisas deste mundo. Estamos vivendo aqui, mas aqui não é o nosso lugar. Queremos ser a Tua noiva, Jesus. Queremos ser a Tua noiva. Limpa os nossos corações, limpa as nossas mentes, limpa as nossas mãos. Em nome de Jesus. Senhor, traga cura. Senhor, liberta. Senhor, não nos deixe perecer. Tu és Deus acima de tudo e acima de todos, e nada pode prevalecer contra aqueles que buscam o Senhor. Nada prevalece contra o ungido do Senhor. Meu Deus, em nome de Jesus, que a Tua igreja saiba se preparar para o grande dia. Que a Tua igreja venha se arrepender, descobrir de onde caiu e voltar ao primeiro amor. Ah, Senhor, somente o Senhor pode nos convencer do pecado, da justiça e do juízo. Porque nós somos seres humanos, mas nós queremos mais de Ti. Queremos mais da Tua presença, queremos mais da Tua palavra. Queremos ser quem o Senhor nos fez para ser. Verdadeiros adoradores, pessoas que buscam, pessoas que verdadeiramente estão prostrados aos pés de Jesus. Não permita, Senhor, que este mundo trague as pessoas, leve as pessoas. Não permita que o inimigo prevaleça sobre a vida de nenhum dos Seus ungidos, Senhor. Vem sobre as nossas vidas, Pai. Que nós possamos nos alimentar de tudo aquilo que nos traz esperança, de tudo aquilo que nos ativa o nosso propósito, o nosso projeto contigo, Deus. Nós queremos estar preparados. Preparados para Ti, Jesus. Ansiamos a Tua volta, Jesus. Ansiamos pela Tua volta, Jesus. Não importa se estamos em guerra, se somos maus. Cura essa nação, Jesus. Cura os Teus filhos. Não há palavra negativa que prevaleça contra o meu Deus. O nosso Deus tudo pode. O nosso Deus tudo faz. Segundo a Tua vontade, Senhor, age em nossas vidas. Que nós possamos estar abertos à Tua vontade. Nem sempre iremos escutar um sim, mas mesmo quando escutarmos não, que saibamos que estamos no centro da vontade de Deus. Deus é por nós, Ele é o Não aceitamos influências externas. Eu não quero viver como esse mundo vive.
Eu não quero viver no pecado. Eu escolho que o Senhor me limpe, me sare, me cure. Eu escolho estar com Jesus. Eu anseio pela sua volta, Jesus. Ele vai buscar a sua noiva. É uma noiva adornada, sem ruga, sem mácula, sem mancha. Queridos, nós somos a noiva, nós somos a igreja do Senhor. Quebre todas as influências externas que te tiram do propósito de ser a noiva de Cristo. Oh Deus, vem sobre as nossas vidas, Jesus. Que as nossas decisões sejam as tuas decisões para nós. Que nós estejamos tão sensíveis que possamos ouvir como o Senhor ouve. Que possamos falar como o Senhor fala. Que possamos agir como o Senhor age. Ah, Deus, o Senhor mandou o seu único filho para morrer por nós. Esse é o perfeito amor. Nós não somos merecedores, mas nós queremos nos preparar, nos limpar das influências do mal e nos encher de tudo aquilo que vem do Senhor, que vem de Deus para nós. Obrigada, Senhor, pelo teu amor, pela tua bondade. Obrigada pelo teu agir. Obrigada, Senhor, porque o Senhor cuida dos mínimos detalhes. Obrigada, Senhor, porque mesmo onde erramos, ali o Senhor nos exalta, nos engrandece, nos faz estar em lugares altos. Ah, queridos, que possamos verdadeiramente escolher nos arrepender, escolher refazer todos os dias e quantas vezes forem necessárias, para que nós possamos ser merecedores de estar no trono com Ele. Eu escolho ficar contigo. Aquele que vencer será dado de comer do fruto da árvore da vida. Aqui está a sua noiva, Jesus. Limpa-nos, sara-nos, cura-nos. Unge, Senhor. Eu prefiro estar em tua presença do que qualquer outro lugar. Eu escolho estar contigo, Jesus. Eu escolho o Senhor, nós escolhemos o Senhor. Nós escolhemos o teu agir, escolhemos o que o Senhor tem para nós. Eu escolho estar com o meu Deus. Oh, Deus. Mas eu escolho. Nossos corações estão abertos para ti, Jesus. E que em nome de Jesus nós possamos tomar as decisões de forma certa. Entregar tudo que temos diante de Jesus. Eu escolho ficar com a tua palavra. Eu escolho ficar com Vamos ficar em pé. Amém.